demônios nos cultos, como Paulo disse, escrevendo aos Coríntios no capítulo 10, ele disse: vocês estão pensando que aqueles sacrifícios que Israel ofereceu a Deus no deserto, naqueles 40 anos, foram sacrifícios que Deus recebeu? E ele responde: não. Com efeito, eu vos digo, foi a demônios que eles sacrificaram, porque o espírito deles era mau, era de incredulidade, de ódio, de separatismo, de inveja, de ciúme, de disputa, de vontade de poder. Tentaram desbancar, tirar Moisés da reta muitas vezes. Até a irmã e o irmão, Miriam e Arão, num determinado momento, sucumbiram a essa tentação. E foi por isso que aquela geração toda teve que morrer no deserto, ninguém entrou na terra prometida. Porque em nome do culto a Deus sacrificaram a demônios. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, não é nenhuma invenção minha. Aí quem leu o Apocalipse, capítulos 2 e 3, daquelas 7 igrejas do Apocalipse, você vê como Jesus diz o tempo todo: olha, para algumas daquelas igrejas, vocês estão aí, viraram sinagoga de Satanás. Vocês toleram aqueles que cultuam a Satanás, aonde está o trono de Satanás, que era o culto ao imperador. Era o culto ao imperador romano. Jesus diz através de João no Apocalipse que tinha uma quantidade enorme de gente da igreja praticando aquele culto contra o Espírito de Cristo, contra o Evangelho, e fazendo hibridizações para não perderem de todo o poder, nem em Pérgamo, nem em Laodiceia, nem em diversas outras comunidades em relação às quais ele diz: olha, se vocês não se arrependerem, eu venho, eu tiro, eu acabo com vocês. E você viaja hoje por aquelas 7 igrejas do Apocalipse, não tem nenhuma de pé. Acabou tudo. Tudo virou só história, porque Jesus não tem nenhum compromisso com igrejas que se entregam a principados e potestades malignos, que não aprendem a sabedoria de Deus no Evangelho e que não vivem o amor de Deus encarnado em todas as práticas da vida. Basta deixar, como Jesus disse, a casa interior do coração vazia e ornamentada, que vêm outros espíritos malignos piores, e aquele que era o que possuía originalmente traz outros 7 piores do que ele, e o segundo estado é pior do que o primeiro. E eu venho assistindo durante toda a minha vida isso só piorar, piorar e piorar. Eu vejo gente jovem que não viu nada, não enxergou ainda nem o próprio umbigo, passando vaticínios, me xingando, me mandando para o inferno. A minha culpa é ver o que vocês não viram, é entender o que vocês não entendem, é a minha profundidade na Escritura, que nenhum dos mestres de vocês tem, é a convicção do Evangelho em mim, que vocês não encontram idêntica em ninguém, e é a minha disposição de botar a cara para ser esfolada por aquilo que eu creio. E aí você olha isso e diz: "Você é um presunçoso". E aí me manda para o inferno, para todos os lugares, mas eu sei a quem eu represento. Eu sei que eu sou uma voz no deserto. E sei que os que dizem coisas semelhantes nem sempre têm a coragem de dizerem com a mesma violência profética, com a mesma intensidade profética, com a mesma espada profética, com a mesma navalha profética,
com a mesma explicitude profética. Então, que pague eu o preço. Mas eu não vou ficar calado vendo essa coisa se demonizar. Dia a dia, dia a dia. A gente está agora a ponto, e há dias. Deus nos livre disso. Mas pode acontecer de fazermos a pior escolha coletiva, de lotarmos o inconsciente coletivo da nação de um ódio tamanho que poderia vir a se derramar um dilúvio de banho de sangue entre nós, porque esse pessoal que está aí não está brincando, eles estão dispostos a tudo e a qualquer coisa, só não enxerga quem ficou cego e que fica pensando que a nossa luta espiritual é contra aonde é que um ser humano bota o pinto dele, se ele bota numa vagina de mulher ou se bota num ânus humano. Aí, por causa disso, Deus amaldiçoa um país inteiro e destrói a nação. Ficam pensando que a pauta de Deus tem a ver com quem vai à igreja e quem não vai à igreja. E que qualquer coisa ruim que aconteça no Brasil é porque a maioria ainda não vai à igreja evangélica. E não conseguem nem enxergar que não existe uma única sociedade brasileira que consiga ser pior, mais feia, nojenta e abjeta do que a igreja evangélica vem se tornando quase na sua totalidade. Há exceções, mas infelizmente são só exceções. A grande regra é outra. Infelizmente, eu digo com dor no meu coração, como falei ontem a 2, 3 amigos meus que me disseram: Caio, será que às vezes você não faz generalizações? Eu digo, me diga quais são. Me digam onde estão essas igrejas onde vocês podem mandar gente para ir sem se escandalizar. Me digam, me nomeiem algumas. Eu conheço igrejas de amigos meus em São Paulo, no Rio, em São Luís, em Pernambuco, em João Pessoa, na Bahia, em vários lugares do Brasil, lugares bons, mas são a minoria. Eles não chegam estatisticamente a fazer 1% do resto da população entregue a todo esse ódio que vem sendo a ideologia que dominou os corações.